Falando um pouco sério, irmãos, olha, a gente tem essa crise aí, essa febre aí, pelo amor de Deus. Se cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, porque, irmãos, isso destrói a vida. Isso acaba com qualquer um. É uma febre que está pegando praticamente o Brasil inteiro. Estou falando da música, que tiro foi esse? Cuidado com isso, irmão. Isso aí... Porque para outra tem vacina, né? Para outra tem vacina, para essa aí não tem. Essa, infelizmente, não tem vacina. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi teu 2017? Que bom, que bom. Irmãos, o meu foi tão bom. De verdade, tão abençoado. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem ideia do que é você entrar na Zara, aquela loja de roupas caras, ali no Golden Square? Você tem noção do que é entrar naquela loja e poder comprar o que você quiser? Sem preocupação. Você tem noção do que é isso? Eu não tenho, mas um dia talvez eu venha a ter. Eu oro para isso, para que um dia eu possa chegar nessa realidade. Mas foi um ano muito bom. Quando eu pergunto para você como foi o seu ano, é porque eu queria saber, assim, não precisa me contar, lógico, mas quantos projetos e sonhos você conseguiu realizar em 2017 com base naquilo que você prometeu no final de 2016? Quantas coisas você conseguiu, de fato, concretizar o ano passado? Ai, pastor, eu nem casei. Agora vai, né, Sara? De 2018 não passa. Né? O que você conseguiu, de fato, concretizar, ou o que é que ficou pendente de um ano para o outro? Eu quero que você pense um pouquinho aí. Você conseguiu tudo aquilo que você queria? Vou te dar uma dica também. Quando você for fazer planejamento, não planeja muita coisa. Se você coloca 10 coisas para realizar, você vai realizar quantas? Se bobear, uma ou duas. Então, já coloca ali três coisinhas. Um alvo para a vida espiritual, para a vida financeira e para a vida, sei lá, da família. Enfim, coloque alvos curtos, pequenas coisas. É mais fácil de realizar do que quando você põe muitos objetivos. Né? Isso é uma questão de matemática simples aí. Então, eu quero conversar um pouco nessa noite do porquê que nós projetamos tanto e, na maioria das vezes, não se realizam, não acontecem, não chegam ao final. Então, por isso, abra sua Bíblia. João, capítulo 15. O Evangelho de João, no capítulo 15. Versículo deveras conhecido. João 15. Pode colocar o normal mesmo, Paulo. Depois eu venho aí, por favor. Tem aqui no Data Show, mas se você tiver na sua Bíblia, é bom ler na sua palavra também aí, tá bom? Os irmãos encontraram? João 15, versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor continue a falar conosco agora através da Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração e continue fluindo, Senhor, de forma poderosa no nosso meio, Senhor, porque nós não somos nada sem a Tua presença e sem o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de entrar propriamente na pregação e no texto, eu quero passar um testemunho para vocês de uma missionária americana chamada Dory. Ela é muito abençoada, eu quero que você veja, rapidinho, o testemunho tem menos de um minuto, tenho certeza que vai te abençoar bastante. Então, eu vou colocar o testemunho dela, porque eu vou falar um pouco sobre esse testemunho. Pode soltar, Paulo, por favor. O enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nadar, nadar. Dory, para de cantar. Eu Dory. amo nadar. E Dory. quando nadar, entra no embalo.
Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal. É isso aí. Que testemunho forte, hein, irmão? Já podemos terminar o culto agora, não pode não? Quando a gente tem um problema, uma dificuldade na vida, o que a gente faz? Continue a nadar. Eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Continue a nadar. A missionária Dória é tremenda, viu, irmão? Se quiser assistir de um culto na igreja dela, é uma igreja profunda, viu? Lá o evangelho é profundo. Essa só alguns entenderam, não tem problema. Mas vamos lá. Por que nós temos tanta dificuldade em realizar aquilo que nós projetamos, aquilo que nós preparamos? Eu não sei quais foram os seus projetos de 2016, não sei quais foram os do final de 2017, mas sempre tem aqueles básicos. Esse ano eu vou emagrecer, né? A partir de janeiro eu vou emagrecer, a hora que acabar a festa, acabar tudo, eu vou emagrecer. E para emagrecer, todo mundo sabe que existem coisas simples e básicas para serem feitas. Você diminui o que come, faz uma atividade física, seleciona melhor a sua alimentação diária e, consequentemente, você começa a emagrecer. Só que isso normalmente funciona nos 2, 3 primeiros 4 dias. Depois chega uma hora e fala assim, eu mereço uma pizza. Hoje eu estou merecendo um hot dog. Hoje tem panqueca na cantina. Hoje eu estou merecendo uma panquequinha, vai. De 2 sabores ainda, né? Hoje eu mereço uma Coca-Cola gelada. Vai ter no céu, irmão. Do lado do café. Eu já vi lá em cima. Então, a gente entra num processo que a gente começa a deixar de emagrecer, porque nós paramos de cuidar daquilo que era para ter sido cuidado. Então, tem outro projeto que você pode fazer. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, quero ler ela toda nos primeiros 6 meses. Primeiro semestre, eu vou me dedicar a ler a palavra de Deus. Aí, nos primeiros dias, você pega firme. Aí, chega uma hora que você vai... nem o pastor está lendo, eu vou ler. Vou ficar aqui de boa, entendeu? Vou esperar sair o filme. Eu já vi José, já vi Noé. Né? Jesus, então, já conheço vários, de todas as tipos, assim, tem vários. Então, quando sair o filme do restante... Agora, eu achei que a novela do Apocalipse era do Apocalipse, não é. Né? Deu ruim naquele negócio. Então, quando eu for fazer alguma coisa, eu vou esperar sair na televisão, vou esperar sair o filme, depois eu vejo. Então, a gente vai parando de fazer as coisas. Logo, entenda um outro princípio muito simples para a tua vida e para a minha também. Tudo o que eu quero realizar em 2018, eu preciso começar e não parar de fazer até terminar. Nossa, que revelação! É simples assim. Quer emagrecer? Faz o negócio direito. Quer ler a Bíblia? Faz direito. Se dedique, se esforce, se comprometa em fazer aquilo que você mesmo se propôs a quem? A você. A gente tem costume, às vezes, fazer promessa para o outro, né? Você chega no marido, na esposa, esse ano eu vou. Teu marido, tua mulher já te olha e fala, estou sabendo. Que já sabe que não vai, irmão. Não vai. Então, quando a gente não consegue realizar aquilo que nós projetamos e que sonhamos, é simplesmente porque não cumprimos o que o texto diz aqui. Permaneçam. Permaneçam fazendo, continuem fazendo, continuem a nadar. Só que eu paro no meio do caminho, porque a correnteza é forte. A água é muito fria e está muito gelada, então eu vou parar de nadar. No que eu paro de nadar, aquilo que eu projetei, o que eu desejei, o que eu sonhei, vai acontecer? Não. Nós temos um projeto aqui da construção da igreja. Trabalhamos ano passado, fizemos o culto de Natal lá em cima. Agora já está bom, né? Vamos dar um tempo. Descansada, hein? O ano que vem nós voltamos a mexer. Quando que vai inaugurar o trem? Nunca. Então não pode parar, não pode deixar de nadar, não pode deixar de permanecer fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, aquilo que precisamos fazer, aquilo que nós mesmos prometemos a nós. Quando eu digo para alguém assim, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia. Se eu ler ou não ler, não faz nada de diferença para você, mas faz para mim. Entende isso? Quando nós falamos aqui sobre dízimo e oferta, não vai fazer diferença para mim, porque eu já sou um dizimista, mas e você? Para você pode mudar a tua vida, caso você não entenda isso ainda. Agora, dentro desse princípio, entenda uma coisa. Quando a gente não segue o princípio básico de continuar a nadar, de permanecer ligado à videira, a gente morre. E aí eu sei que talvez, final de 2017, muitos aqui talvez estavam desacreditados, estavam meio mortos emocionalmente, às vezes espiritualmente, porque durante toda a trajetória é natural que você vá se desgastando e vai se perdendo. E quando chega no final do ano, você já está que não aguenta mais. Mas é bonitinho o mês de dezembro, né? O mês de dezembro virou algo místico, até para a igreja. Virou um mês místico. Parece que tem um clima diferente no ar.
Você mudou de região, o que é? Está morando na Alasca agora? Lá é clima diferente mesmo. Mas a gente criou um misticismo em cima do mês de dezembro. Não, porque agora o mês de dezembro é um mês de festas. O Natal é tempo de perdoar e blá, 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 blá. Então nós criamos esse conceito e esse misticismo que não vai fazer nada, porque quando chega em janeiro, dia 31 de dezembro, aquela euforia, né? Oh, parabéns, ano novo, esse ano nós vamos, ó. Aí da meia-noite, 1h da manhã, 2, chega 7, 8 da manhã, você levanta e fala, então, hoje é outro dia, né? Igualzinho o de ontem. E o pior, esse ano caiu na segunda-feira. Você fala, hoje é segunda, né? O que mudou de ontem para hoje? Nada, só o número no celular, né? Agora tem um 18 ali. Então, a atitude nossa começa a morrer quando nós nos desligamos. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Coloca aqui para a gente, Carlos, por favor. Carlos não, Paulo. Desculpem, irmãos. Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente para a terra, e assim foi. Segura aí. Nós estamos lendo um texto de João, que Jesus usa justamente o exemplo da árvore. E ele fala assim, aquele que está ligado na videira, que permanece na videira, este dá muitos frutos. Agora entenda um princípio. Deus criou a terra. Depois de ter feito a terra, ele fala assim, para a terra. E disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies. Quem que está produzindo a árvore? A terra. Foi Deus que criou tudo? Claro que foi, porque se Deus criou a terra, e da terra criou a árvore, quem criou a árvore? Foi Deus. Mas só entenda a separação para compreender o princípio. Quem criou a terra foi Deus, mas quem criou a árvore foi a própria terra. Você lê isso aqui comigo? Tudo bem? A terra produza árvores frutíferas, segundo a sua espécie. Logo, a árvore é uma espécie da terra. O que acontece quando eu tiro a árvore da terra? O que acontece? Ela morre. Ela dá fruto fora da terra? Ela produz? Ela cresce? Ela multiplica? Toda vez que eu desligo algo daquilo que é a sua espécie, ela morre. Nossa, pastor, esse fundamento está meio esquisito. Põe aí Gênesis 1, 20 e 21. Gênesis 1, versículo 20. E disse Deus, produzam as águas. Quem que ia produzir? Quem criou as águas? Mas quem produziu os cardumes foram as águas. Produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra e do firmamento do céu. 21. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram, ó lá, abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave que voa tal. Então presta atenção aqui. A terra produz árvore, que é segundo a sua própria espécie. O mar produz peixe, que é segundo a sua própria espécie. O que acontece se eu tiro um peixe d'água? Vocês estão ficando gênio, hein? Caramba, ó, quase caiu o microfone. Tudo arrepiado aqui, ó. Arrepiou tudo. Se eu tiro a árvore da terra, que é a sua espécie, ela morre. Se eu tiro o peixe da água, que é segundo a sua espécie, ele morre. Coloca para a gente, Paulo. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que arrasta sobre a terra. 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para aí. A terra produz algo da sua própria espécie, que é a árvore. E a árvore longe da terra morre. O mar, os rios produzem algo segundo a sua própria espécie, que são os peixes. Tirei o peixe fora d'água, ele morre. Da mesma maneira, quando Deus foi criar o homem, Ele não disse assim, terra, produza o homem. Ele não disse, mar, produza o homem. Quando Ele foi criar a árvore, Ele falou assim, ei, terra, produz uma árvore aí. Frutífero, erva, vai, se vira aí. Já fiz você, agora você faz o resto. Deus chegou para o mar e para os rios e falou assim, agora vocês, produzam cardumes, baleias, peixes grandes, répteis, vai, produz aí, já fiz o mar, agora produz o resto. Na hora de fazer a minha, você, Ele falou assim, vem cá, filho, Espírito Santo, cola aqui. Vamos nós três agora fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. A árvore é segundo a sua espécie, o peixe é segundo a sua espécie, e eu e você somos segundo a espécie de Cristo, o nosso Criador. Se eu tiro a árvore da terra, ela. Se eu tiro o peixe do mar, ele. E se eu desligo de Cristo? Por isso que Jesus fala, permanecei ligados na videira.
Permanecei ligados na videira. Não, continue a nadar. Ninguém falou que ia ser fácil, ninguém falou que ia ser tranquilo, que ia ser favorável, como dizia uma música antiga, um poeta antigo aí. Muito pelo contrário, mas ele fala, não desligue da árvore, porque se a árvore se desliga da terra, ela morre. Se o peixe sai da água, ele morre. E se você sai de mim, se nós nos desligamos de Deus, nós também morremos. Por isso, quando chega no final do ano, ou qualquer situação, a gente morre porque estamos desligados de Deus. Não é, a gente não morre porque, é que eu trabalhei muito, é porque eu estou cansado. Querido, trabalhar é maravilhoso. Jesus falou, eu trabalho até hoje, meu Pai também. A gente trabalha junto, então trabalhar é de Deus, o trabalho vem de Deus. O trabalho dignifica o homem, ou danifica o homem, enfim. Dependendo, tiver muita força, né? Tem gente ficando com astrose, artrite, os negócios nas colunas, assim. Mas, querido, entenda isso em nome de Jesus. Não se desligue da videira. O problema é que a gente não alcança o que a gente quer, porque a gente se desliga daquele que sonhou comigo, com você. Nós cantamos aqui hoje, minha vida é um projeto perfeito. Por que é perfeito? Porque foi feito por homens? Não. É perfeito porque quem fez foi Deus, segundo a sua espécie. Querido, você tem ideia de que você é feito a espécie de Deus? Você tem noção disso, de que os seres humanos, nós somos a espécie de Cristo, e o Espírito Santo e o Pai, todo mundo junto ali? Façamos Ele segundo a nossa espécie. Quando eu me desligo dessa espécie, é que os problemas começam a acontecer, e a gente começa a entrar nesse declínio depressivo, porque a gente para de nadar. Porque vem o desânimo, eu paro de nadar. Vem a tristeza, eu paro de nadar. Vem a angústia, eu paro de nadar. Mas aquele que tem um propósito para cumprir na sua vida, você não pode parar de nadar. Você não pode deixar de permanecer, não pode deixar de continuar juntos. A palavra permanecer, aqui ele usa a expressão, né? Aquele que permanece dá frutos. Se você não permanece, você não gera frutos. Agora, esse mesmo texto vai dizer assim, aquele que não dá frutos, o que o pai faz? Corta e joga fora. Aquele que dá frutos, o que o pai faz? Poda, para que dê mais frutos. Então entenda uma coisa, irmão, você estando na igreja ou não, você dando o seu dízimo ou não, sendo fiel ou não, a machadada vem para todo mundo. Se você não dá fruto, ela vem na raiz. Se você dá fruto, ela vem no caule, ela vem no galho, para que você dê mais frutos ainda. Quantos aqui já viram, quando está chegando a primavera, que a prefeitura passa cortando as árvores? Ela corta a árvore? Não, ela corta os galhos. Para quê? Para que frutifique, para que dê folha, dê frutos, assim vai. Então, cajadada, querido, machadada, vem para todo mundo. Você não sabe o problema que eu estou passando. E não estou muito afim de saber, para ser bem sincero. Porque todos nós temos um problema, todos nós temos uma dificuldade, todos nós temos uma situação, e a machadada vem para todo mundo. Eu prefiro tomar a machadada nos meus galhos, para que eu possa continuar dando frutos, do que tomar a machadada na raiz, porque a árvore fora da terra, ela morre. Quando a gente fala de dar frutos, de estarmos ligados na videira, a intenção e o propósito de Deus para a tua vida é que a gente dê muitos frutos. Quando você sonha algo e projeta em um final de ano e faz os seus ideais para o ano seguinte, você tem sempre que pensar no que Deus quer para você. Porque a nossa tendência é pensar no que eu quero para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não há problema, mas assim, é preciso passar isso no crivo de Deus. Porque Jesus diz assim, olha, que filho que pede para o pai um peixe e ele dá a ele um escorpião? Então não vai acontecer. Cuidado, às vezes você está pedindo algo para Deus que parece bom, mas Deus sabe que não é. Deus sabe que lá na frente não vai ser bom. Deus sabe que depois vai te dar um problema, então Deus não vai te dar, porque Deus ama. É um pai amoroso. Se eu fosse dar para minha filha tudo o que ela quer, eu não tinha nem casa mais. Tinha penhorado, tinha vendido. Então tem que aprender a falar o quê? Não. Como Deus fala não para mim, Deus fala não para você, porque Ele nos ama. Depois Ele fala, não filho, isso aqui não. Isso você não pode ter. Não, aquilo ali também não. Isso aqui eu vou pensar no seu caso. Vai orando aí, quem sabe um dia. Mas eu preciso compreender essa realidade de que eu tenho que permanecer em Cristo, projetar os meus sonhos, projetar os meus desejos, mas colocar no crivo dEle. Falar, e aí, Senhor? Como é que estão esses planos aqui, esses projetos? Posso tocar em frente? Posso levar? Posso colocar em prática? E Deus mesmo vai responder. Porque entenda, permanecer em Cristo vai te dar resultado. Porém, ter resultados não significa que você está permanecendo em Cristo.
Porque resultado, querido, é a coisa mais fácil de você ter na vida. Eu li uma frase, eu não sei quem escreveu, mas eu achei muito bem colocada, que dizia assim, que muitas pessoas perdem as boas oportunidades da vida, porque algumas vezes a oportunidade vem vestida de macacão, fantasiada de trabalho. Nunca tive oportunidade na vida. Vai trabalhar, querido. E você vai ter resultado do seu trabalho, sim ou não? É natural, o seu trabalho, eu ganho. Agora segura o mistério, hein? A Bíblia diz assim, aquele que não trabalha também não... Ai! Vem pedir comida para mim, não. Tá trabalhando, então não tem comida. Estou brincando, mas não é nessa proporção exatamente. Mas é claro, aquele que não trabalha também não coma. Porque o princípio é simples. Se eu trabalho, eu tenho resultados. Agora, se eu estou trabalhando e tendo resultados, quer dizer que eu estou permanecendo em Cristo? Não. Por outro lado, se eu permaneço em Cristo, naturalmente eu vou trabalhar e vou ter resultados. E principalmente resultados espirituais. Que são os melhores, são os que importam, são os que duram para sempre. Quando a gente fala do permanecer em Cristo, esse texto, ele usa esse verbo permanecer, dependendo da tradução, de 9 a 12 vezes. Na minha tem 9, tem umas que tem 10, outras tem 12, depende da tradução aí. Eu não sei qual que é a sua, mas dependendo da tradução, ele varia entre 9 e 12 vezes. A palavra grega para permanecer é meno, que significa existir, ficar e estar. Agora, você conhece os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer e ficar. Se eu não estou, se eu não sou, não permaneço, não fico, não está funcionando. Eu não posso usar um só desses verbos para mim, ou só um ou só o outro. Tem que usar, aplicar todos, porque todos eles estão embutidos na mesma palavra meno. Eu gosto muito do verbo existir. E aí eu fiz uma parafraseada aqui, pedi para o Paulo por agora. Olha como é que ficaria o versículo 4 do capítulo 15. Na Bíblia normal está permaneçam em mim, mas se eu pegar a tradução original, ficaria existam em mim, e eu existirei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que existam em mim. Não era só ficar não, querido, tem que ter vida. A igreja é um corpo pulsante, que tem que ter vida em Cristo, e a vida de Cristo em nós. É uma troca de vida. Eu dou a minha vida a Ele, Ele dá a vida dele a mim. Eu tenho que existir em Jesus Cristo. Será que Jesus sabe que você existe? Às vezes você não sabe. Você fala assim, Pai, estou aqui novamente. Ele fala, novamente. Ô Pedrão, você lembra aí dele? Não, novamente não, querido. Faz tempinho que você não está aqui. Nós precisamos existir em Cristo todos os dias. Entender que Ele também existe em nós e viver debaixo dessa verdade, dessa realidade incrível para o nosso coração. Só que existir em Cristo implica em algumas coisas. Deixa eu tentar clarear isso. Pode voltar para o Continue a Nadar, por favor. Quero que você fique, vai impregnar na tua cabeça. Continue a nadar, continue a nadar. A gente vai cantar esse louvor semana que vem, vai ser abençoado. Pedir para a irmã Ione ministrar. Uma oitava acima, Continue a nadar, continue a nadar. Querido, existir em Cristo e Cristo existir na gente não tem a ver com projeto, tem a ver com propósito. Existir não tem a ver com ação, tem a ver com motivação. Por que você faz o que você faz? A tua ação não quer dizer que você está ligado e existindo em Cristo, mas a tua motivação vai revelar se de fato você está existindo em Cristo. Existir não tem a ver com a casa, nós somos templo do Espírito Santo. Existir não tem a ver com essa casa. Existir tem a ver com a causa, do qual essa casa é templo do Espírito Santo. É muito distante, porque se eu pensar em projeto, eu vou pensar especificamente em um ato único. Quem trabalha com projeto aqui sabe o que eu estou falando. Qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de projeto. É algo específico, não é algo contínuo. A igreja tem projetos? Tem. Só que a igreja trabalha com propósitos. Então, se você não entende o propósito, você se limita a viver no propósito, na proposta, no projeto. Vai me atrapalhar aqui. Quando eu compreendo o propósito que Deus deu ao coração do pastor dessa igreja, eu deixo de viver de proposta, de projetos e de momentos isolados. Porque tudo começa a
a coincidir e a navegar para o mesmo propósito. Para o mesmo propósito. Se eu tenho algo para fazer, qual que é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Não, o propósito aqui, o propósito desse projeto é a visão que a igreja tem de trabalhar com discipulado e com unidade. Então tá certo. Qual que é esse projeto? Não, é um projeto à parte. Projeto à parte no corpo humano é corpo estranho. Aí as irmãs aqui que são enfermeiras sabem o que tem que fazer? Tem que arrancar fora. Corpo no corpo é corpo estranho, então você tem que tirar. E aí quando o pastor tira o projeto, porque o projeto não está alinhado com o propósito, o pastor aqui é ruim. E nós é ruim mesmo. Aí tu tá falando, nós é bem ruim. Mas nós é ruim porque nós amamos, nós quer fazer um negócio bonito, mas é legal. Então compreendam que a existência não tem a ver com o projeto, tem a ver com o propósito. Se eu me limito a um projeto específico, eu não estou ligado no propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Muitos sonhos que você tem não se realizam porque você faz um projeto de sonho, não um propósito. Se você mudar, por exemplo, eu estava falando de emagrecer, se você pensar assim, o meu projeto de vida é emagrecer. Não, meu propósito de vida é ter uma saúde melhor. Você vai emagrecer? Vai. Porque é propósito, não é só um projeto. Se for um projeto, você vai engordar de novo. Eu sofro muito com esse negócio de esse efeito sanfona. Né? Já até falei isso. Quando às vezes eu estou em casa, a Fran me aperta, eu toco um forró para ela. De tanto que eu sofro com esse negócio de sanfona. Então entenda que propósito está além, acima de um projeto. E existir implica em propósito. Existir implica em motivação. Por que você faz o que você faz? Não, esse ano eu quero cuidar do Ministério XPTO, que é o Ministério do Power Rangers. Tá, não, é para nós fortalecermos as unidades, fortalecermos o discipulado 1 a 1. Então, legal. Não, é que assim, na verdade, eu não acho muito legal esse negócio de unidade. Eu não tenho muito tempo para estar aqui. É um negócio de discipulado. Então, o que você tem é um projeto e não um propósito. E quando os projetos da minha vida começam a ser mais importantes do que os projetos e propósitos da igreja, algo errado está em mim. Porque a visão de Deus para o mundo é a igreja. Você é um projeto perfeito para a igreja. Deus criou esse projeto perfeito para mim e para você dentro da igreja, para vivermos em igreja. Ontem o irmão Carlos colocou isso muito bem aqui. Enquanto estamos aqui agora, somos igreja. Lá para umas 8h30, 9 horas, quando apagarmos aqui, fomos todos embora, a igreja foi embora, querido. Vou voltar lá para sentir o poder. Vai ter nada, irmão. Porque a igreja foi. Está entendendo isso? A igreja não é esse prédio, a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja somos nós, a propaganda dela. Não, nós somos a igreja, olha, esqueci, até errei a propaganda do Ministério dos Jovens. Eu preciso compreender a verdade entre propósito e projeto. E escolher como que eu vou viver. Dentro da casa de Deus, eu vivo por projetos ou por propósitos? Quando eu vivo por propósito, eu me entrego no propósito. Quando eu vivo por projeto, eu me dedico só ao projeto. Vocês entendem isso? Para traduzir isso um pouquinho melhor, vou pegar 2 exemplos aqui muito simples. A Torre de Babel, todos lembram dela, né? Você estava lá, né? Lembra que era legal? Torre alta, tá? A Torre de Babel, quando ela foi sendo construída, qual que era o projeto deles? Chegar no céu. Tudo bem, pode ser um projeto válido? Ok, pode ter lá a sua veracidade. A gente não estava lá na época, talvez se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Então, tem lá o seu ponto de relevância. Afinal de contas, é um projeto bom, poxa. Quem não quer chegar no céu, né? Então, o projeto deles era chegar no céu. Mas qual era o propósito disso? Era poder dizer para os outros que nós chegamos no céu? Qual era o propósito? Primeiro que eles não sabiam, que eles não nem passada, né? Ia chegar uma hidrosfera aí, não sei o nome desse negócio aí, ia congelar todo mundo, ia faltar o ar e ia morrer. Mas o projeto era chegar no céu, mas o propósito não tinha nada a ver com Deus. Eles não queriam chegar em Deus, eles queriam chegar no céu. O projeto era até legal, mas o propósito estava errado. Então o que Deus manda sobre eles? Você lembra? Uma divisão de línguas, uma confusão de línguas. Cada um falava numa língua diferente. E eles não se entendiam mais. Não foi assim? Eles começaram a conversar, ninguém mais se entendia. O que aconteceu com o projeto? Acabou. Porque projeto sem propósito, querido, ninguém se entende. Como é que está teu ministério? Como é que você está trabalhando no seu ministério? Por projeto ou por propósito? Se for por projeto, ninguém se entende no seu ministério. Como é que está dentro da tua casa? Se você for trabalhar por projeto na sua casa, ninguém vai se entender. Ou vocês fazem um projeto juntos ou não faz.
Porque quando a gente casa, passamos a nos tornar uma única pessoa. Ou você passa a ter propósitos coerentes para toda a família, ou não funciona. Vai ser só um projeto, e no projeto ninguém se entende. Quer ver outro exemplo? Atos capítulo 1, versículo 4, eles relatam o seguinte, que Jesus disse, olha, permanecei na cidade, ficai na cidade, aguenta a mão aí, dá um tempo, até que sejam revestidos do alto de poder. Qual que era o projeto? Permanecer na cidade. Tudo bem? Gente, o projeto é o seguinte, ó, não sai ninguém. Vamos ficar na cidade. Mas qual que era o propósito? Receber do alto o Espírito Santo. Receber poder ao descer sobre eles o Espírito de Deus. Então, quando há um projeto firmado em Cristo, com propósito, focado, o que acontece quando o Espírito Santo desce? Deus manda o que ali? Línguas divididas como de fogo, e cada um falava numa língua diferente, igual Babel, porém, cada um entendia no seu próprio idioma. Olha a diferença de projeto sem propósito, e de projeto com propósito. E Deus usa a mesma ferramenta. Em Babel ele manda línguas, que é para confundir tudo, porque aquele projeto não tinha propósito. Em Atos ele manda uma língua que cada um falava na sua própria língua, e todo mundo se entendia, porque havia o projeto de ficar na cidade, de permanecer na cidade, de continuar a nadar, mesmo depois que Jesus foi embora. Continua, fica, não desiste, permanece, não para de nadar, porque quando vier o propósito, mesmo que as línguas sejam divididas, cada um vai se compreender completamente, porque quando o propósito está firmado, querido, não importa a língua que cada um fala, todo mundo se entende, e a direção é a mesma. É tão simples o Evangelho de Deus, não sei, para mim é muito claro. Quando eu olho para a minha vida, para a minha família, para a igreja, para o meu trabalho, eu vejo, gente, para onde que nós estamos indo? Então as pessoas conversam e elas não se entendem. Quando tem um projeto certo, focado em Cristo, e é um propósito revelado, todo mundo entende. Ainda que se falem de maneiras diferentes. Sabe aquela coisa que já deve ter acontecido com você? Você fala assim, nossa, você falou o que eu queria falar. Aconteceu isso com a gente hoje, né, Samuca? Hoje aconteceu isso, hoje. Eita, eita. Aconteceu isso hoje, estava conversando ali no estacionamento, ele começou a falar, eu falei, não, Samuel, a minha ideia é essa. Ele falou assim, ué, já te contaram? Eu falei, não, mas o projeto que eu tenho para o propósito é esse. Porque quando há um propósito firme, focado, irmão, tudo coopera para o mesmo propósito. Ainda que você fale língua diferente, ainda que como adore você fale baleês. Se não assistiu o desenho, você não vai entender essa. Vai assistir lá, Procurando Nemo, ela fala baleês. Estava assistindo esse desenho, era 1h da manhã com a minha filha em casa. Entenda, em nome de Jesus Cristo, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos sonhos, nós planejamos o nosso fim de ano. Permaneça no teu propósito, permaneça no teu projeto, no teu sonho. Não desista dele, trabalhe e você vai ter resultados. Agora, mais do que os nossos projetos, mais do que os nossos sonhos, procure ver quais são os sonhos de Deus. Queridos, tem uma coisa que Deus está preocupado sobre a face da terra, é com a igreja. Eu recebi uma mensagem esses dias, antes do julgamento do Lula, de um pastor lá no grupo lá, falando assim, não, precisamos orar, para que Deus faça justiça sobre a terra, que ele seja julgado, que ele seja condenado. Eu falei, bom, querido, você precisa se informar primeiro, porque condenado ele já foi, ele está só julgando o recurso. Então, aí já me incomoda, a falta de inteligência me incomoda. Mas eu fiquei ouvindo, eu ouvi o áudio todo que ele mandou. Nós temos que orar, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa bem séria, querido. Você acha mesmo, do fundo do seu coração, que Deus está preocupado com o Temer? Ele está preocupado com o Congresso? Você acha que Deus parou e falou assim, e aí, Lula? E o triplex? Não, sinceramente, você acha mesmo? Se tem uma preocupação de Deus sobre a terra, essa preocupação sou eu e você. Aí o que acontece? A gente ouve aquela expressão assim, não, porque a crise do Brasil afetou as igrejas. Nós estamos aqui falando de dízimos e ofertas justamente porque estamos passando por uma dificuldade. Obrigado, meu Alberto. Não só nós, mas qual que é o grande problema? A crise do Brasil afetou a igreja? Não. A crise da igreja afetou o Brasil. Porque o foco de Deus é a igreja, não é o Brasil. Você acha que Deus fala assim, não, peraí, pátria amada, Brasil, não, querido. A preocupação de Deus é com a igreja. Se a igreja está bem, está sadia, está permanecendo, tem projeto e tem propósito, Ele muda a nação.
Mas a gente não entende isso. Ai não, eu vou orar para que ele seja condenado. Querido, se tem condenação ou não tem, é fruto do trabalho dele, é consequência das atitudes dele. Não, pastor, mas ele é inocente. Que seja, então foi falha na escolha dos amigos que o entregaram. Escolha com quem você anda, meu irmão. Escolha com quem você anda. De qualquer maneira, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Seja crime ou seja más amizades. E assim é com todos os outros. E aí eu tenho que ter a paciência de parar e falar assim: nossa, vamos clamar para que Deus cumpra a sentença do Moro e faça... Ah, querido, tem tempo para isso não. A preocupação de Deus com a face da terra é com a igreja. E é claro que quando nós oramos, Ele se move, sim ou não? Porque a preocupação é com a igreja. Então quando nós começamos a orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, Deus fala assim: peraí, a minha igreja, aquela igreja separada, santa, que permanece, que tem propósito, que tem projeto, que sabe o que está fazendo, esse povo está orando para que o país dele seja curado, seja restaurado. Aí Deus vai e intervém. Mas não é a crise do Brasil que afetou a igreja, querido. A igreja, a crise da nossa igreja afetou o nosso país. A igreja no Brasil passa por uma crise. A igreja no Brasil passa por dificuldades, por problemas não só financeiros, mas por problemas teológicos gravíssimos. O pastor Manuel bem colocou aqui no começo. Porque a dificuldade não é nem mais de quem prega, mas e as pessoas que ouvem? E são sujeitas a isso. E são submersas nessas mentiras. Eu não sei se eu tenho pena mais, para te falar bem a verdade, porque você falar que hoje em dia não tem acesso à informação é mentira. Porque nós temos, há muita informação. Então se alguém quer ser enganado, vai ser. Porque informação a gente tem, é só ler Bíblia. Ler Bíblia que a coisa resolve. Então eu preciso compreender no nome de Jesus Cristo, que o projeto perfeito de Deus é para mim e para você enquanto igreja. Eu tenho sonhos, eu fiz vários planejamentos para esse ano. 3 na verdade. Desses 3 ramificam outros. Mas eu estipulei 3 coisas que eu quero conquistar esse ano. Eu quero realizar esse ano na minha vida, na minha família, na igreja. Mas acima de tudo eu peguei os 3 e falei: e aí Deus? Você concorda? Porque se eu não concordar, também estou fora. Adianta eu nadar sozinho? Continue a nadar sozinho? Não, sozinho não. Você vê que a missionária Dori pega na mão do peixinho e fala: vamos continuar a nadar, vamos juntos. Vamos nadar juntos. Profético esse desenho, né, irmão? Você vai chegar em casa agora e vai assistir só para ficar: nossa, é de Deus. E não vou te dizer mais, no final do desenho tem uma parte que parece a igreja, um monte de peixinho nadando para baixo na rede, para quebrar, eles estão sendo pescados, estão num pesqueiro, lá eles começam a nadar para baixo, e eles falam: continuem a nadar, aí todos nadam para baixo, a madeira quebra e eles se libertam. Ó, profético, irmão, o desenho, eu fiquei todo arrepiado, estava vindo em casa, a Estela assistindo, eu só girando o manto, eu falei: eita Deus, que poder. Quando você tem propósito, querido, você vê Deus em tudo. E eu tenho esse mal na minha vida, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. Eu começo a fazer: caramba, isso dá uma pregação. Isso dá um tema, A ideia de trazer um peixinho é para te gravar na memória. Se eu só lesse o texto e falasse para você sobre permanecer em Cristo, eu falasse: legal, permanecer. Mas eu tenho certeza que você vai embora, nunca mais vai esquecer desse peixe. Quantos lembram da pregação do Olaf? Porque a gente é assim, né? A gente se apega nessas coisas que são fofinhas, né? Em nome de Jesus Cristo, continue a nadar. No projeto que você fez, no sonho, no seu ideal, continue a nadar. Vou usar aqui mais uma vez o exemplo do irmão Samuel, eu já usei várias vezes. Os irmãos aqui se lembram quantas vezes ele pediu oração pela empresa dele? Quantas vezes? Os irmãos se lembram disso? Quantas vezes? Em nenhum momento ele parou de nadar. E hoje, glória a Deus, está nadando abraçadas, né, irmão? Está nadando abraçadas. Esses dias eu estava falando com o Sanderson, falei: Sanderson, você falar com o seu pai. Ele falou: meu pai está numa outra frente de trabalho, que eu estou numa aqui, ainda tem uma outra para nós ir. Eu falei: glória a Deus. Porque continuaram a nadar. Nossa, pastor, eu achei que essa noite o Senhor ia dar a revelação, ia pôr a mão, não sei porque eles puxam tanto ar, né? Ia deixar um SAMU do lado, ia dar uma revelação, a palavra, então as coisas iam acontecer. Não, a palavra é essa: continue a nadar. Continue a nadar na sua vida ministerial, continue a nadar na sua vida pessoal, no seu trabalho, continue a nadar, permaneça, fique firme, tenha projetos, mas tenha foco no propósito. Qual que é o propósito da tua empresa? Começa a trabalhar contra o propósito da sua empresa para você ver.
Ó, o propósito de toda empresa é ganhar dinheiro, sim ou não? Vai lá e fala assim, não, eu acho que já ganharam demais. Estou com um projeto novo aqui, além do 13º, nós vamos ter 14º, 16º salário, tá bom? E participação nos lucros de 90%. Apresenta esse projeto para o teu chefe. Quero ver se tem coragem. Aí vem o pastor Manuel aqui na frente e mostra um propósito para a igreja. Aí o que você fala? Ah não, isso daí... sei não. Precisamos ser igreja, precisamos ser família, precisamos entender o propósito acima do projeto. Os projetos acontecem para que o propósito seja revelado. Para que nós cultuamos para revelar Jesus Cristo, para que nós cantamos para revelar Jesus Cristo. O Ministério de Louvor é um projeto da igreja. Amém? A construção é um projeto da igreja. O culto é um projeto. Nosso projeto é termos culto domingo, 6 horas da tarde. Esse é um projeto. Mas qual é o propósito desse projeto? Revelar Jesus Cristo. Nunca fuja do propósito. Se alguém te apresentar um projeto que não tem propósito, cai fora. Cai fora. E aí você vai ver que mesmo quando as línguas estiverem repartidas, nós vamos entender uns aos outros, porque o propósito é o mesmo, o foco é o mesmo, e o alvo é o mesmo. E o alvo de Deus é você. O alvo de Deus é você, é a tua vida. O alvo de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Quando a vida te decepcionar, continue a nadar. Continue a nadar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Porque o Senhor coloca em nós uma clareza tão simples da verdade, da permanência em Ti. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada, e sem Ti nós morremos, Pai. Assim como uma árvore arrancada da sua própria espécie, que é a terra, ela morre. Assim como um peixe, se for tirado do mar, que a sua própria espécie morre, se nós nos desligarmos de Ti, nós também morremos. Então nessa noite nós queremos nos reconectar contigo, Senhor. Queremos estar ligados cada vez mais, permanecendo em Ti, estando, mas existindo com toda a nossa força, Senhor. Com toda a nossa realidade, Pai, com toda a nossa alma, o nosso desejo, que possamos nos derramar em existência em Cristo Jesus. Que não seja apenas uma permanência de um culto, de um ritual que nós cumprimos, mas que seja a essência da nossa vida. Que tenhamos sim sonhos e projetos para todo esse ano, mas que tenhamos principalmente sonhos e projetos em Cristo Jesus. Porque o Senhor sonha conosco, o Senhor sonha com a igreja. Nós também precisamos aprender a sonhar contigo, Pai. Aprender a sonhar com os teus sonhos, com os teus projetos, com o teu propósito para a vida de cada um de nós. Eu te agradeço e eu te louvo pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.